que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. Bom início de semana para a gente. O candidato considerado ultraconservador, Javier Milei, foi eleito como novo presidente da Argentina numa disputa presidencial com o candidato peronista Sérgio Massa. A diferença de votos foi de 11 pontos, o que equivale a 3 milhões de pessoas a mais votando em Javier Milei. A posse presidencial está marcada para 10 de dezembro. Javier Milei é considerado o, entre aspas, Jair Bolsonaro da Argentina. Isso porque ele tem algumas propostas muito parecidas com a do ex-presidente Bolsonaro, também algumas críticas às eleições, ao processo eleitoral da Argentina se assemelham às críticas de Jair Bolsonaro ao processo eleitoral brasileiro. Então, a gente tem algumas semelhanças entre Jair Bolsonaro e Javier Milei. Isso impacta diretamente, inclusive, na economia brasileira. Por falar no Brasil, o presidente Lula ele se manifestou nas redes sociais com essa vitória. Vamos ver o Twitter do presidente Lula. Ele acabou elogiando a vitória de Milei e exaltou o processo eleitoral argentino. Disse que as relações com a Argentina são consideradas fundamentais. A gente falou em Bolsonaro, ele também se manifestou ali no Twitter X. O ex-presidente Jair Bolsonaro também disse que é um grande passo para a Argentina e espera essa reconstrução também nos Estados Unidos e futuramente no Brasil, segundo ele, com a vitória de Donald Trump, e aqui no Brasil, com a vitória de alguma pessoa indicada por ele, já que o Bolsonaro está inelegível. Quem também falou sobre esse assunto foi o senador Sérgio Moro. O senador disse que a Argentina venceu 2 Copas do Mundo. A Copa do Mundo, de fato, que foi no final do ano passado, e agora as eleições com um candidato que era da preferência do senador Sérgio Moro. Agora, quem é o Milei? Ele é um economista considerado ultraconservador na Argentina e ele defende alguns pontos polêmicos, como, por exemplo, o dólar na economia argentina. Ele quer extinguir a moeda local e trazer o dólar americano para tentar recuperar da grave crise econômica que a Argentina passa nos últimos anos. O presidente Lula ele já entrou em embates com o Milei. O presidente defende uma moeda comercial do Mercosul, uma moeda única, não o dólar, como, por exemplo. A gente já sabe que o presidente Lula não quer unificar as moedas dos países membros da América do Sul como a moeda que circula, essa que a gente conhece. Ele quer a moeda de troca comercial. Javier Milei já disse também que não quer saber dessa moeda única entre os países membros da Mercosul. Lula também defende a entrada da Argentina para os BRICS, que são os países que estão em processo de desenvolvimento, chamados emergentes. Milei disse que não tem interesse em entrar nos BRICS. Então, são 2 embates. A gente vai ver aí os nossos irmãos entrando em embate com o presidente Lula nos próximos anos, já que um é um presidente com um governo de esquerda e o outro é considerado ultraconservador. A Argentina é o nosso principal parceiro comercial aqui na América do Sul, viu, Jô? E vive uma crise econômica bastante preocupante também. Por exemplo, a Argentina ela vive hoje uma seca também que vem prejudicando os produtos que são exportados. Soja, milho, foram afetados esse ano por conta da seca. E já acompanhando anos, vem nesse processo econômico bastante prejudicado e fragilizado. Inclusive, é uma das principais missões a partir de agora para o novo presidente, para então retomar essa economia, não é, Irigo? Exatamente, ele tem uma dura tarefa e nesse momento não dá para repetir o mesmo erro que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez aqui no Brasil. Trazer embates ideológicos desnecessários, favorecer a ideologia e não os acordos políticos. Não dá para seguir essa linha porque a gente já sabe que o caminho não é muito bom. Então, Javier Milei ele precisa deixar de lado o campo ideológico e seguir nessa linha de recuperar a economia argentina, fechar acordos comerciais com países pelo qual ele não gosta muito, mas que são países que têm interesse, né, em fechar acordos com a Argentina. Nesse momento é preciso deixar a economia, a ideologia de lado
e dar favorecimento, dar a devida importância para a recuperação econômica. Não pode repetir o mesmo erro do ex-presidente Jair Bolsonaro de seguir um viés ideológico nesse início de governo. Bolsonaro só deu muita importância para a economia na segunda metade do governo dele e não foi muito bem visto pela população. Exatamente isso. A gente fala sobre essas características porque se parecem muito os dois candidatos, né? Jair Bolsonaro, que utilizou principalmente as redes sociais para fazer a sua campanha. Milei também utilizou suas redes sociais para fazer a sua campanha, veio com bastante polêmica, agradou um público mais jovem, digamos assim. Aqui no Brasil também aconteceu o mesmo, foi para as redes sociais, mas ele faz algumas críticas que, nesse momento, podem, inclusive, prejudicar lá no futuro. Ele fez críticas, por exemplo, ao aborto, ele quer essa liberação, fez críticas, inclusive, ao Papa Francisco, líder da Igreja Católica, ou seja, ele já vem tendo os embates políticos e sociais que a gente vai ver como é que vai ficar, como é que vai desenrolar todo esse processo com o passar do tempo. Inclusive, foi eleito ontem, mas o processo de transição já começa a acontecer a partir de hoje. Foi o que foi falado ontem mesmo, né, Igor? Muito obrigada pelas suas informações. Conversei aqui com o pai do Calil. Cadê o Igor? Cadê ele? Cadê ele? Traz ele aqui para mim novamente. O pai do Calil, que está aqui com a gente. Parabéns, finalmente, né, Igor? Já soube agora, é um rapazinho, vem aí um menino para a família. Vem aí o Calil, a gente descobriu nesse fim de semana que a gente fez um chá revelação, né? Ou era o Calil ou era a Helena. A maioria da família acreditava que era o Calil e a maioria estava certa. A Ágata e eu, a minha esposa, a gente também acreditava que era um menino. Ele veio para deixar a nossa família ainda mais feliz. Nós estamos muito agradecidos a Deus por tudo que ele tem feito com a nossa família, por todas as bênçãos. Nós não temos nada do que reclamar. E já estou aí ansioso para o Calil vir. A Ágata já está com 5 meses de gravidez. Daqui a pouquinho ele nasce. Ah, que bom, vai nascer com muita saúde. Ainda aproveitando que você está aqui com a gente, bora continuar conversando porque continuam tendo informações e notícias. A expectativa é grande em relação, Igor, à sanção do projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2027, não é mesmo? Quais podem ser os impactos de um possível veto presidencial? Impactos extremamente negativos para o presidente Lula. Na verdade, ele tem aí um abacaxi para descascar, viu? Um grande problema para ele resolver. A ala política do governo federal quer que ele sancione, sem nenhum tipo de veto, esse projeto de lei aprovado no Congresso Nacional que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2027. No entanto, a ala econômica, chefiada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pede para que ele vete integralmente esse projeto, porque considera inconstitucional, não quer nada desse projeto de lei sendo sancionado pelo presidente Lula. O fato é que se ele vetar esse projeto de lei, ele vai se indispor com o Congresso Nacional, que fez ali uma força-tarefa para aprovar o texto, e também com a própria população que quer saber de mais emprego. Lula precisa cumprir as promessas de campanha dele, que é justamente dar prioridade ao combate ao desemprego. Então, ele precisa cumprir essa promessa de campanha, senão vai gerar uma indisposição com os eleitores. Agora, ele também tem esse lado econômico. Uma outra promessa de Lula é evitar os gastos públicos. Se ele aceitar e sancionar o projeto de lei da desoneração, então o gasto público aumenta. Isso significa que ele está numa situação aí um tanto difícil para resolver. O projeto da desoneração da folha de pagamento, ele beneficia 17 categorias, 17 setores da economia brasileira. Esses 17 setores, eles ficam isentos de pagar, como, por exemplo, benefícios previdenciários em cima do salário dos trabalhadores e fixa uma alíquota de apenas 4% para os empregadores. Isso faz com que eles paguem menos impostos e, com esse dinheiro extra contratem mais pessoas, ou seja, evita o desemprego. A lei da desoneração da folha de pagamento foi aprovada há 10 anos, em 2013, e tem vigência até 31 de dezembro deste ano.
O Congresso Nacional aprovou uma prorrogação até 2027, ou seja, até daqui 4 anos, os empregadores vão deixar de pagar impostos e investir esse dinheiro na contratação de pessoas. É considerado fundamental para o combate ao desemprego. Lula ainda não se manifestou porque ele tenta resolver esse embate entre a ala econômica e a ala política. Só que ele não tem muito tempo para isso. Ele tem até quarta-feira para vetar ou sancionar esse texto. Resta saber se ele vai agradar a população ou vai agradar o ministro Fernando Haddad. Realmente ele está com um problema para resolver. Um problema grande e precisa sim agradar a população que vai cobrar e tem todo esse direito de cobrar. Agora sim, obrigada, viu, Igor, pelas suas informações. Bom feriado aí para você, com a sua esposa e o pequeno Calil, que daqui a pouco está chegando por aqui. Obrigada. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.